Olá, hoje vamos mergulhar num caso que está deixando muita gente intrigada, né? A morte misteriosa do empresário Adalberto Amarílio dos Santos Júnior. O corpo dele foi encontrado assim em circunstâncias muito estranhas, lá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Temos aqui conosco bastante material, sabe? Reportagens do G1, R7, Metrópole, CNN Brasil, SBT, várias outras notícias e também relatos de conferências de imprensa da polícia. A nossa missão aqui é tentar, separar os fatos das muitas dúvidas que ainda cercam este caso. E olha, para acompanhar este e outros casos importantes, fica a dica, inscreva-se no canal Notícias Recentes, ajuda bastante a gente a continuar. Bom, vamos lá tentar desemaranhar isto. Quem era o Adalberto? E o que aconteceu naquela noite de sexta-feira? Ele tinha 35 anos, empresário, dono de uma rede de óticas, optometrista também, era casado com a Fernanda Dândalo e um detalhe, apaixonado por velocidade, kart, motos. Ele e a esposa até tinham um apelido, Motoqueiros Selvagens, algo assim. Na sexta, dia 31 de maio, ele estava num evento de motos em Interlagos, com um amigo. Lá pelas tantas, disse que ia buscar o carro. Mandou uma última mensagem para a esposa, tipo umas 19h40, avisando que chegaria em casa perto das 20h30. Depois disso, desapareceu? Sumiu. Esse é o ponto de partida que já causa estranheza, né? Um homem com uma vida aparentemente normal, negócio próprio, casado, uma paixão conhecida e de repente some, assim, depois de um evento social. É uma quebra muito súbita no cotidiano que, claro, acende logo um alerta. Exato. E esse alerta ficou, bem maior quando o corpo foi finalmente encontrado. Só na terça-feira seguinte, dia 3 de junho. Foi um funcionário de uma obra da prefeitura que o achou, dentro de um buraco bem estreito, viu? Com uns 3 metros de profundidade. 3 metros? Nossa! Sim, e uns 45 centímetros de diâmetro só. Numa área do autódromo que estava isolada, com tapumes e tudo. Isolada. E aí que a coisa fica mais bizarra ainda, né? Como ele foi encontrado. Pois é. Ele estava com o capacete mais colocado de forma meio solta, sabe? E a jaqueta de motociclista. Aliás, uma jaqueta cara, avaliada aí entre R$ 2.500 e R$ 3.000. Mas, e aqui vem o estranho. Estava sem as calças e sem sapatos ou meias, só de roupa íntima na parte de baixo. Sem as calças e sem sapatos? Mas com a jaqueta e o capacete. Exato. E mais, a carteira com dinheiro, documentos, o telemóvel, embora sem bateria, e a aliança de casamento. Estava tudo com ele. Tudo com ele. Isso complica, né? Muito. A diretora do DHPP, a Evalda Aleixo, ela afirmou que o corpo não tinha lesões aparentes. Nada de fraturas, nem vestígios de sangue. Só tinha terra no rosto e nas mãos. Olha, o que é fascinante aqui é esse contraste gritante. De um lado, a ausência de ferimentos visíveis, o que poderia sugerir, uma causa natural, talvez. Mas, por outro lado, encontrado num buraco profundo e estreito. E essa questão da roupa. Sem calças e sapatos, mas com a jaqueta cara e os pertences de valor intactos. Isso praticamente descarta a hipótese de um latrocínio, de um roubo seguido de morte comum, né? Com certeza. A forma como ele foi deixado ali, sugere outra coisa. Talvez uma tentativa de encenação, ou algo que a gente ainda nem consegue imaginar. Por que tirar especificamente essas peças de roupa? É muito específico. É exatamente o que a Polícia Civil está investigando como morte suspeita. Eles tentam descobrir isso. A principal linha de investigação, pelo menos segundo a diretora do DHPP, é que ele já estava sem vida, ou talvez desacordado, quando foi colocado naquele buraco. E por que eles acham isso? Porque, segundo a polícia, não havia sinais de que ele tenha tentado sair. Nenhum sinal de luta dentro do buraco, sabe? E tem mais um ponto crucial: o tempo. O médico legista estimou que o corpo estava naquele buraco há apenas 36 a 40 horas. Peraí, 36 a 40 horas. Mas ele desapareceu na sexta à noite. Isso não bate certo, né? Não bate. Se ele desapareceu na sexta e só foi encontrado na terça e estava no buraco há menos de 2 dias, onde ele esteve antes? Exatamente. Essa discrepância no tempo é fundamental. Sugere fortemente que ele não morreu ali naquele buraco. Ele deve ter estado em outro local entre a noite de sexta e o momento em que, o corpo foi colocado ali. E o corpo, segundo informações, também estava menos inchado e decomposto do que seria esperado se tivesse ficado ali desde sexta.
outro ponto. Isso reforça ainda mais essa ideia. A morte provavelmente ocorreu em outro sítio e o corpo foi movido depois. Aí a questão se desdobra, né? Onde ele morreu, como ele morreu e por que alguém se daria ao trabalho de levar o corpo para aquele buraco específico em Interlagos. É um lugar bem particular. E as pontas soltas, olha, não param por aí. O carro dele ficou no estacionamento do evento. Nunca foi retirado. As câmeras de segurança do evento filmaram a chegada dele com um amigo, tranquilo. Mas não há registro da saída dele. Nenhuma imagem. Nenhuma imagem da saída? E câmeras na área do buraco? Pois é. Aparentemente, uma câmera que poderia ter filmado a área perto de onde o corpo foi encontrado estava desligada. Outra coincidência, né? Bem estranha. Desligada? Para complicar ainda mais um pouco, o amigo que estava com o Adalberto no evento, aquele que lhe deixou para ir buscar o carro, esse amigo relatou à polícia que foi assaltado 2 dias depois do desaparecimento do Adalberto. Assaltado? Que tipo de assalto? Isso tem ligação? A polícia está investigando essa conexão? Ainda não se sabe a relevância disso, mas é mais um elemento nesse quadro já confuso. E a esposa, a Fernanda, prestou um depoimento bem longo, mais de 4 horas, à polícia. 4 horas? Devem ter explorado tudo. A rotina, possíveis desafetos, a relação deles. Com certeza. Então, o que temos até agora é, na verdade, um grande emaranhado de perguntas, né? Primeiro, qual foi a causa exata da morte? Os exames toxicológicos vão ser absolutamente fundamentais aqui. Sim, podem indicar envenenamento, overdose, algo que não deixe marcas externas óbvias. Exato. Segunda pergunta. Onde ele realmente morreu? Se não foi no buraco, onde foi? Terceiro, por que essa bizarrice da falta das calças e dos sapatos? Qual o sentido disso? É um detalhe que intriga muito. Parece quase simbólico, mas de quê? Ou apenas para dificultar a identificação inicial? Não sei. Quarta, foi um acidente muito esquisito ou foi um homicídio? E se foi homicídio, quem poderia ter motivos? Quem estaria envolvido? Essa é a pergunta de milhões, claro. E por último, qual o peso real daquela câmara desligada? Foi falha técnica, coincidência ou algo proposital? E a ligação com o assalto ao amigo é só um facto isolado ou faz parte de algo maior? Muitas perguntas ainda no ar. E isso tudo me leva a pensar numa coisa talvez um pouco mais especulativa. A forma como o corpo foi encontrado, sabe? A roupa em falta de um jeito específico, a localização exata naquele buraco, a inconsistência do tempo. Tudo isso junto parece apontar para algo mais complexo do que um simples acidente ou até um crime passional daqueles impulsivos. Será que a escolha daquele local, daquele buraco, numa obra isolada, dentro de Interlagos, o lugar que ele frequentava por causa das motos, será que isso tem algum significado? Um significado simbólico, você diz? Talvez. Ou foi apenas uma questão de, sei lá, conveniência macabra para quem moveu o corpo. Porque desovar um corpo ali, num lugar como Interlagos, parece exigir algum conhecimento da área, ou uma oportunidade muito específica, né? É um lugar qualquer. É verdade. São as perguntas que ficam no ar enquanto a investigação continua. Muitas peças ainda precisam de se encaixar nesse quebra-cabeças. E para você não perder nenhuma atualização sobre este caso e outras notícias importantes que estamos a acompanhar, lembre-se, inscreva-se no canal Notícias Recentes. A gente volta em breve com mais análises. Até lá.